Eu tentei o método do Brian Tracy por 6 meses seguidos. Comece pelo mais difícil. Coma o sapo, acorde cedo, encare a tarefa mais pesada do dia logo de cara e o resto vai fluir. Sabe o que aconteceu? Eu passei 6 meses me sentindo um fracasso ambulante. Porque todo dia, sem exceção, às 7 horas da manhã eu travava. Olhava para a tarefa gigante na minha frente e não conseguia começar. E aí vinha aquela sensação. O problema sou eu, não tenho disciplina, não sirvo para isso. Até que eu descobri algo que o Brian Tracy não te conta. E que, se você também já tentou esse método e se sentiu exatamente assim, você precisa ouvir. Porque talvez você não seja preguiçoso. Talvez você só esteja usando o método errado. Vou ser honesto contigo. O Eat That Frog funciona. Mas não para todo mundo. E essa é a parte que ninguém admite. Brian Tracy criou esse método nos anos 80, num contexto de vendas. Ele era vendedor, trabalhava com metas claras, tarefas repetitivas, um modelo mental de vai lá e faz. E para esse perfil, funciona perfeitamente, mas tem um problema gigante nessa história. Todo mundo te vendeu essa ideia de que disciplina é igual para todo mundo. Que se você acordar cedo e encarar a tarefa mais difícil primeiro, você vai ganhar impulso para o resto do dia. Mas a ciência mostra o contrário. Existe uma coisa chamada cronotipo, e é aqui que a história muda completamente. 25% das pessoas são naturalmente matutinas, acordam cedo, cheias de energia, produtivas logo nas primeiras horas. Outros 25% são vespertinas. O pico de energia delas acontece à tarde ou à noite. De manhã, o cérebro ainda está desligando. E os outros 50% são intermediárias, conseguem se adaptar, mas também têm preferências. Agora me diz, como é que um método criado para pessoas matutinas vai funcionar para metade da população que literalmente funciona de forma diferente? Não vai. Simples assim. Mas ninguém te conta isso. Te vendem o método universal. E quando não funciona, te fazem acreditar que o problema é você. E tem mais. Mesmo que você seja matutino, o Eat That Frog tem outras armadilhas que ninguém fala. Começar pela tarefa mais difícil pode funcionar. 1 vez, 2, 3. Mas e quando você faz isso todos os dias? Você gasta toda a sua energia mental logo de cara. E aí chega no meio do dia, vazio, sem criatividade, sem foco. A técnica te ensina a comer o sapo, mas esquece de te avisar que você pode ficar com indigestão pro resto do dia. O método é inflexível. Ele não considera que às vezes a tarefa mais importante não é a mais difícil. Às vezes, responder um e-mail urgente de 5 minutos vai desbloquear 3 outras tarefas. Mas o método diz, não encare o sapo primeiro, e você perde tempo. Por rigidez, Brian Tracy vem de uma cultura de vendas dos anos 80. Quantidade, produtividade mecânica, mas trabalho criativo não funciona assim. Você pode passar 4 horas numa tarefa difícil e não produzir nada de valor. Ou pode passar 30 minutos numa conversa estratégica que muda o rumo do projeto. O método não te ensina a diferenciar isso. Agora vem a pergunta que importa. E o que funciona de verdade? Vou te dar a resposta que ninguém quer te dar. Porque ela não é sexy, não vende curso, mas funciona. Para de tentar se forçar a ser matutino se você não é. Se você rende mais à tarde ou à noite, organize suas tarefas mais complexas para esse horário. E se você é matutino? Ótimo, use amanhã. Mas não force o resto do dia a ser produtivo do mesmo jeito. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa trabalhar com quem você é. Se rigidez te trava, experimente o flow time. Em vez de começar pela tarefa mais difícil, comece pela tarefa que você consegue começar. Trabalhe enquanto o foco durar. Faça pausas quando sentir necessidade. Não quando o método manda. Parece simples? É, mas funciona justamente porque respeita seu ritmo natural. Se a tarefa é grande demais, o problema não é falta de disciplina, é falta de clareza. Em vez de fazer o relatório inteiro, quebre em escrever introdução, coletar dados, revisar uma sessão. Você não precisa comer o sapo inteiro de uma vez. Pode dar uma mordida por vez. Às vezes, a tarefa mais importante não é a mais difícil, é a mais estratégica. Mude a pergunta de para qual é a peça que vai mover o jogo. Pode ser uma conversa de 10 minutos, pode ser delegar algo, pode ser limpar a mesa antes de começar. O que importa não é o tamanho da tarefa, é o impacto dela. Olha, eu sei que você já ouviu 1000 vezes que o problema é sua disciplina. Que se você acordasse mais cedo, se esforçasse mais, se você fosse mais forte,
tudo funcionaria. Mas vou te dizer uma coisa que eu queria que alguém tivesse me dito antes. Você não precisa ser mais forte. Você precisa parar de lutar contra si mesmo. Produtividade não é sobre vencer sua natureza. É sobre entender ela e trabalhar com ela, não contra. Brian Tracy te deu uma ferramenta. E ela funciona. Para algumas pessoas, em alguns contextos. Mas se ela não funcionou para você, não é porque você é fraco. É porque você estava tentando usar a ferramenta errada para o trabalho errado. E agora você sabe disso. Então para de se culpar. Para de achar que o problema é você. E começa a construir um sistema que funcione para você, não para um vendedor dos anos 80. Porque no fim, produtividade nunca foi sobre fazer mais. Foi sobre fazer o que realmente importa, do jeito que você consegue fazer. Se isso fez sentido para você, mostra pro algoritmo que essa mensagem importa. Deixa teu like. E se você conhece alguém que está se culpando por não conseguir ser disciplinado o suficiente, compartilha isso com essa pessoa. Às vezes, o que ela precisa não é de mais motivação, é de alguém dizendo: talvez o problema não seja você. A gente se encontra no próximo. E eu prometo que vai valer teu tempo.